Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Que manhã maravilhosa para adorar o Senhor. Que manhã maravilhosa para sairmos daqui edificados, para entregar diante do altar do Senhor adoração, louvor de verdade, saindo do nosso coração. Que Deus abençoe esse momento em que nós seremos instruídos de acordo com as Escrituras. Que a intencionalidade do nosso coração esteja completamente aqui, em engrandecer ao nome do nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 10, verso 19. Provérbios 10, 19. Enquanto você abre aí, queria te contar uma informação pessoal minha. Eu já tive várias oportunidades de ler as Escrituras e, lendo os livros da Bíblia, eu me deparo com alguns que me são preferidos. Talvez, para muita gente, os mais tradicionais são Salmos, um ou outro Evangelho, mas tem dois conjuntos de texto que me chamam bastante atenção e fazem parte da minha caminhada e me marcaram profundamente, e são os textos de sabedoria de Provérbios e de Eclesiastes. Essa palavra que eu queria compartilhar essa manhã, eu partilhei uma parte dela durante o Manhã com Deus, alguns dias atrás, e o Senhor me trouxe de volta esse texto. Por isso eu gostaria de introduzir falando o quanto eu gosto de Provérbios. Eu acho que dentro dos textos de sabedoria bíblica, esses são os que mais nos saltam aos olhos, porque aqui a gente tem um compilado de informações que nos ajudam a entender e enxergar a vida como a Bíblia entende que é uma vida boa de ser vivida de verdade. Qual é o filé mignon da vida, a melhor parte da vida, a parte mais interessante, e como nós podemos chegar lá? Provérbios tem um caminho, é o caminho da sabedoria. E eu queria falar um pouco sobre mais um desses caminhos que eu aprendi durante uma leitura que eu fiz. Talvez tenha começado até um pouco descompromissado, mas eu recebi esse conselho da Edilene, nossa primeira dama, em 2014, se eu não estou doido das ideias. Teve um evento da Rede Team, na época eu era da Rede Team, e lá a Edilene, ela não é de falar muito nesses eventos, mas ali ela pediu a palavra no final, e ela tinha nos dado um conselho, que durante o mês de janeiro do ano seguinte, a gente se dedicasse a ler Provérbios, um capítulo por dia. E eu nunca fui de me importar muito com esse tipo de dica, porque é muito subjetivo o ritmo de leitura, a forma como você entende os textos, mas eu falei, vou fazer o desafio da Edilene. E aí eu fiz o desafio, segui o conselho da Edilene, e eu vou te falar, meu irmão, eu já tinha lido Provérbios várias vezes antes. Aquela leitura foi uma das leituras que mais marcou a minha vida, porque quando a gente olha buscando sabedoria na palavra de Deus, saltam aos olhos a voz do Senhor ministrando ao nosso coração. E eu queria que nessa manhã o teu coração fosse, assim como o meu, disposto a ser instruído em sabedoria pelo Senhor. Amém? Vamos à leitura do texto, é bem pequena a porção, eu leio aqui na Nova Versão Transformadora. Eu gosto muito dessa versão aqui. Se você for comprar uma Bíblia com uma tradução fácil e honesta, compre a NVT, é muito bom. Eu não estou recebendo nem um centavo aí, paga nós, o pessoal da NVT aí, que é muito bênção essa tradução. Bom, diz assim a palavra de Deus: quem fala demais, acaba pecando. Quem é prudente, fica de boca fechada. Vou repetir. Quem fala demais, acaba pecando. Quem é prudente, fica de boca fechada. Você deve ter ouvido a expressão boca fechada não entra mosca. Eu, às vezes, me deparo quando eu vou deitar assim na cama e eu vou dormir, e eu lembro de alguns momentos da minha vida que me dão muita vergonha, de coisas que eu falei que eu não devia ter dito. Alguém já passou por isso? De olhar para trás e lembrar de uma situação que dá aquela vergonha, sabe? Puxa, eu podia não ter dito aquilo, eu podia não ter passado por aquilo, eu não podia ter criado aquela situação, sabe? Puxa, a vida foi tão vergonhoso. Você já sentiu esse tipo de vergonha retroativa sobre você mesmo? Existem momentos onde a gente se depara com essa comparação, de que a gente às vezes falou demais. Mas eu queria trazer aqui um entendimento um pouquinho mais claro sobre esse texto,
é que muita gente entende a leitura desses textos apenas na literalidade. E eu não vou dizer que é errado, porque na literalidade a gente aprende também algumas coisas e alguns textos até se propõem a ser literais. Mas alguns eles trazem algo mais para ensinar para a gente, e esse aqui é claramente mais um desses, porque o peso é muito maior e mais impactante na vida, porque o texto está falando sobre a profundidade do que nós falamos. Quem fala demais, não apenas sobre volume de informação falada, mas sobre profundidade de fala, acaba entregando coisas que estão no coração ou até mesmo prejudicando as coisas que estão no coração do outro. Esse controle fino só pode ser balanceado com sabedoria. A nossa boca é uma fonte que jorra naturalmente informação. A questão é se essa informação é sábia ou não, porque é mais intuitivo para nós que a gente dê vazão à nossa carne e fale de coisas que não são espirituais. É muito mais fácil a gente, num momento de ira, por exemplo, falar coisas das quais nós vamos nos arrepender. Quem já passou por isso? Não precisa levantar a mão, eu sei que todo mundo aqui já passou por isso. Nós podemos falar, num momento de tensão, coisas das quais nós não diríamos se tivéssemos um pouco mais de tempo para pensar, um pouco mais de ponderação. É muito mais intuitivo para a gente falar sobre coisas tópicas, sobre coisas, do que falar sobre coisas que realmente são virtuosas e edificantes. A nossa carne clama por coisas que não são necessariamente produtivas, boas, salutares. É muito mais natural para a gente falar besteira. É natural. Irrita um homem até o limite e veja a besteira que ele é capaz de dizer. Tire todas as perspectivas de controle de alguém e veja as bobagens que este fala. Coloque suas ideologias em choque e veja as barbaridades que podem ser ditas por alguém no calor do momento. Quantas coisas nós podemos produzir simplesmente pela naturalidade da nossa carne pecaminosa. Então, falar coisas boas não necessariamente é algo natural, na verdade é um exercício. É muito mais natural que da nossa boca saiam palavras vazias ou carregadas de pesos ruins do que virtudes. Falar do que nós não conhecemos, falar sentimentos inflamados é mais fácil do que criar vida, do que falar palavras de bênção. Então, eu queria reunir aqui em 3 tópicos 4 itens da sabedoria rabínica sobre quais são as palavras que nós devemos nos relacionar. Eu organizei em 3, porque eu sou batista pega 3 pontos e 3 pontos está bom para mim. Eu queria falar sobre as coisas que não devem ser ditas, as coisas que são indiferentes e as coisas que devem ser ditas. Ao longo das Escrituras, nós podemos encontrar situações onde há respaldo para que a gente veja palavras que não devem ser ditas. Por mais óbvias que elas sejam, as Escrituras falam sobre isso. Existem momentos onde as Escrituras falam sobre conversas aleatórias, sobre diálogos, sobre coisas que acontecem. Mas existem orientações claras nas Escrituras sobre palavras que devem ser ditas. Pois bem, então vamos ao primeiro tópico. Coisas que não devem ser ditas. Existem sim coisas que nós não devemos falar. Que coisas são essas? Calúnias, difamações, fofocas, palavras de baixo calão, maldições, tolices, ofensas. As coisas ruins são o tipo de coisa que a gente já fala sabendo que é errado. A gente já entende que uma coisa é ruim antes de falar ela. E às vezes, na força da raiva, no impulso do momento, nós escolhemos intencionalmente, por mais que você diga que perdeu a cabeça, mas se você perdeu a cabeça é porque a ideia já estava ali, então nós soltamos exatamente o que estava pronto e engatilhado dentro de nós. Essas coisas, a gente não precisa nem ser cristão para saber que elas existem e que elas ofendem, que elas geram feridas nos relacionamentos, que tem coisas que quando são ditas, mudam totalmente o tom da conversa. Por exemplo, esses tempos atrás, eu fiquei uns 3, 4 meses sem carro. E durante esse tempo eu tive minhas aventuras com Uber. Quem anda de Uber sabe que cada viagem é uma aventura diferente. E ali, um dia, acho que era Dia das Mães, não me lembro muito bem, mas eu estava aqui na farmácia da esquina aqui,
e chegou o Uber para me buscar. E ele estava ouvindo música alta, estava todo animado. Eu entrei no carro e ele soltou assim, falei, bom dia, tudo bem? E ele respondeu, muito feliz, mas se expressando de forma exagerada, com palavras muito sujas. Eu não vou falar elas aqui, mas ele soltou muitos palavrões. E aí, 1/3 da nossa viagem foi ele contando um pouquinho sobre o dia dele, a rotina dele. E aí ele me perguntou o que eu fazia da vida, e eu disse que era pastor, recém-ordenado, que estava indo para casa. Era Dia das Mães, eu lembrei, porque eu estava indo fazer o almoço para a Gabi no Dia das Mães, era o primeiro Dia das Mães dela, lembrei desse detalhe. E informação nada a ver com a palavra. Mas enfim, só para dizer que eu estou casado, minha esposa é maravilhosa e que eu faço almoço para ela. E na hora que eu falei que era pastor, ele literalmente virou o espelho para mim, mudou o semblante, pediu perdão e mudou a linguagem. Eu não precisei dizer que o que ele estava falando é errado, eu não precisei indicar. Parece que o senso de que aquilo era inadequado bateu na cabeça dele e ele se arrependeu. Tanto é que, a partir daí, quando escapava um palavrão, volta e meia ele já, me desculpa, pastor, perdão. Me desculpa, pastor, putz, escapou de novo. Puxa vida, nossa, saiu. E ele às vezes corrigia um palavrão falando do outro. E eu só conseguia rir, não porque eu sou conivente, mas porque a situação era cômica. As pessoas que não necessariamente são cristãs já entendem isso. Então, as coisas que são erradas, a gente sabe que é errado. Eu, teoricamente, poderia pular o primeiro tópico, porque todos nós sabemos. Mas o que acontece é que essas palavras erradas não são necessariamente os palavrões que nós conhecemos. A gente brinca aqui na igreja sobre o bolacha recheada, bolacha, sei lá, como uma forma de substituir o palavrão, mas o grande exercício se dá a partir do momento que a gente conseguiu deixar a palavra e substituir por biscoito ou biscoito recheado, mas ele vem depois quando amadurece para a ideia de que eu não xingo na minha mente falando algo inocente. Você entende a diferença? A gente pode começar falando biscoito, celular, ar-condicionado, tomate, que seja, mas a maturidade e a sabedoria nos levam ao momento em que o nosso coração substitui o impulso que xinga com bendições por silêncio e autocontrole. Por mais que a gente saiba que coisas negativas são, no mínimo, incoerentes ou deselegantes, vamos dizer assim, com a nossa cultura cristã, mesmo assim, muitas vezes, procede dos nossos lábios coisas terríveis. Mesmo em ambientes cristãos, dentro de casa, com os nossos filhos, no trabalho, na faculdade, na escola, a gente fala coisas que não deveriam ser ditas. Às vezes, aquele comentário passivo-agressivo, sabe? Que não é um ataque direto, mas é um ataquinho, que vem às vezes sutil num comentário, saindo de casa, entrando no carro, sabe? Aquele comentário, aquela indireta, talvez até meio diretinha, que a gente sabe que não é uma palavra de bem ou de paz, ou um diálogo sério sobre o problema, mas é apenas uma cutucada. A gente faz isso. A gente também tem palavras inadequadas que nós falamos para os nossos filhos, quando nós os limitamos, quando nós limitamos os nossos cônjuges, quando nós falamos coisas terríveis, das quais a gente vai se arrepender lá na frente, e muita gente morre sem ter noção do quanto fez mal. O ponto é, o provérbio diz muito mais sobre esse entendimento de que existe profundidade que nós falamos. O provérbio diz que quem fala demais peca, e peca porque fala além do que é necessário, além do que é habitual, além das coisas que devem ser ditas. O pecado está na intenção de causar prejuízo ou de, no mínimo, não ter cautela para diferenciar o que é bom e o que é ruim de ser dito. Às vezes é melhor o silêncio, mas é tão difícil para a gente, porque parece que a gente tem que ganhar as nossas discussões, nós temos que colocar o outro no lugar dele, e a forma como a gente lida com isso é muito mais guiada carnalmente, de forma torpe. Quantos relacionamentos e feridas existem dentro dos casamentos por conta de palavras de desestímulo, de depreciação física, de falta de apoio, de diminuição daquilo que é o sonho do outro,
Quantas vezes, a não dizer as nossas atitudes, que às vezes são regadas por pensamentos de lutar pela nossa razão, defender o nosso ponto. O quanto custa a nossa fala? Qual é o impacto das coisas que a gente fala? A gente gosta nossa cultura, parece que ela gosta de destacar pessoas polêmicas. Eu me lembro quando eu era moleque, que meu avô gostava muito de um apresentador chamado Alborguete. Quem lembra do Alborguete, lá do Paraná, sabe que ele não era uma pessoa de língua muito freada. Mas parece que a nossa cultura premia gente assim. Esses tempos atrás, fui parar para assistir um stand-up comedy, e era de uma mulher. Eu pensei, caramba, vai ser muito bom o stand-up da mulher, talvez seja interessante, eu nunca vi, vamos assistir. Não teve graça, e não é porque era mulher, mas é porque todo o teor do conteúdo se baseava em uma mulher fazendo stand-up, quebra de tabu, uma mulher fazendo piadas com palavrão e sexualidade, outra quebra de tabu. Essa era a graça. E parece que a nossa cultura premia isso. Parece que a gente gosta de gente que fala bobeira, de gente que tem coragem de falar o que pensa. Coragem de falar o que pensa? Falar na lata, eu já vi essa expressão. Uma característica positiva minha é que eu falo na lata. O que significa isso? A gente acha e premia pessoas que são impulsivas, que falam a primeira coisa que vem na mente, ou a gente premia pessoas que são sábias e ponderadas. Parece que os valores de sabedoria sobre o que realmente importa foram invertidos. E hoje a gente acha que há muito mais valor e autenticidade em alguém que é impulsivo e irresponsável do que em alguém que é ponderado e sábio. Você entende a diferença disso? A nossa cultura premia muito mais aquilo que a Bíblia chama de insensatez e tolice. A questão é que para nós, isso gera alguma interferência? Aparentemente sim, a internet turbinou esse espalhamento de ideias variadas, desde fofocas, porque agora todo mundo pode ser autor de uma fofoquinha, todo mundo é capaz de arruinar a carreira e a reputação de alguém. Vocês já ouviram a expressão cancelamento? Quantas coisas a gente pode fazer com 140 caracteres de uma rede social? Quanta desgraça a gente pode fazer? As histórias são as mais variadas. Por conta de uma notícia errada, às vezes a vida de alguém pode ser colocada em risco. Eu me lembro de uma notícia que eu vi há alguns anos atrás sobre uma criança que tinha sido morta, e aí alguém achou que uma mulher tinha sido uma bruxa que tinha matado a criança, e a população da cidade linchou a mulher até a morte, e depois descobriram que a mulher era a mulher errada. Por causa de uma coisa dita de forma irresponsável, às vezes o reparo é impossível. O diagnóstico é: se falamos sobre qualquer tema, como um ataque a alguém, se falamos coisas que destroem, se as palavras criam mais problemas do que solução, ou ainda se as nossas opiniões possuem convicções, ou até mesmo, no mínimo de pensamento dedicado, desleixo, estamos sendo inconsequentes. Por essas e outras, que quem fala demais está fatalmente em pecado. O tratamento: não fale palavras torpes, não fale coisas ruins, coisas das quais você vai se arrepender ou ter vergonha um dia. Não seja tolo e pecador. Evite que a sua boca proceda em mal e que possam te acusar de falar o que você não devia. Esse é o conselho. É difícil quando a gente tira do campo da cultura geral dos crentes, em que simplesmente palavrão não existe, mas as nossas práticas muitas vezes acabam denunciando um coração que se inflama pelo oposto. Mas calma, se existem palavras que não devem ser ditas, existem também coisas que são indiferentes. Conversas do dia a dia sobre coisas, preferências, tópicos, sem peso moral. A vida não é só sobre opiniões profundas e coisas filosóficas e palavras com impacto profundo. Existem coisas no dia a dia que são ditas porque são permitidas. Nós podemos falar sobre ações da bolsa, podemos falar sobre salário das pessoas, podemos falar sobre comida, alimento, receita de cozinha,
filmes da Marvel e da DC, não, porque é embaçado. Brincadeira. A gente pode falar sobre cinema, podemos falar sobre música, podemos falar sobre tantas coisas. Falar sobre coisas corriqueiras, ideias, tópicos, é falar sobre coisas que não possuem peso moral ou não necessariamente contribuem para o bem ou para o mal. Por outro lado, falar demais sobre essas coisas sem peso pode indicar, talvez, uma fuga da pessoalidade, um desinteresse relacional ou até mesmo problemas emocionais. Primeiro porque a fuga da personalidade é uma forma de criar barreiras para que as pessoas não acessem a gente. Sabe aquela pessoa que sempre fala da mesma coisa? Ela só tem um assunto. Ou então ela só fala de coisas que não são pessoais. Você não consegue, no círculo de convívio daquele indivíduo, encontrar alguém que realmente o conheça, que saiba as suas dores, suas preocupações, suas demandas, as coisas que ocupam a sua mente, porque a única coisa que é tratada são assuntos tópicos. Nós falamos de Bíblia, falamos de organização da igreja, falamos sobre o que a igreja está fazendo, mas não existe na nossa parte uma auto-reflexão sobre isso, ou pior ainda, a gente trata de assuntos tópicos no meio cristão, mas nós não tratamos de nada relacional. É o tal do eu fiz todos os cursos da família, mas ninguém sabe que a minha luta é contra a pornografia. Eu fiz todos os cursos da família e ninguém sabe que no fundo eu não suporto a minha esposa e eu só engulo o que ela fala. Eu sei todos os textos, conheço as pregações e os pregadores, mas os meus filhos, eu não tive sucesso na educação deles. Eu me sinto frustrado com o meu trabalho, eu me sinto frustrado comigo mesmo, eu não consigo um amigo. Pessoas que tratam apenas de coisas tópicas, talvez estão escondendo uma dificuldade de tratar de coisas profundas. Quando a boca só procede assuntos tópicos, nós pecamos pela falta de zelo, pecamos pela indiferença, pecamos por intencionalmente afastar nós mesmos das pessoas ou os outros da gente. Isso revela solidão, falta de encaixe ou até mesmo imaturidade, talvez até uma doença psicossomática. Os assuntos tópicos também podem ser ditos, mas o pecado pode residir aí. Falar demais sobre ser ruim, não apenas sobre a causa do problema, o vulgo reclamar das coisas, pode demonstrar um coração azedo. Sabe gente que só reclama? Todos os tópicos da vida se baseiam em insatisfação, azedume. Gente assim não dá nem gosto de conviver. Observe o que você fala. Amenidades são coisas permitidas de serem ditas. O ponto central é que para nós cristãos existem coisas que não devem ser ditas, coisas que podem ser ditas e ponderadas, mas principalmente existem coisas que devem ser ditas. Veja, nós partimos de uma ideia de controlar o nosso impulso, permitir o que não causa prejuízo ou minimiza os danos, mas principalmente viver em função de proferir coisas que são importantes e devem ser ditas, o que é o nosso terceiro ponto. Coisas que precisam ser ditas, que devem ser ditas, que cooperam para a qualidade de vida espiritual das pessoas, são virtudes, bênçãos, valores morais. Nas Escrituras, por diversas vezes, a gente vê que precisamos falar de coisas virtuosas e que glorificam a Deus. O Salmo diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor. Os textos bíblicos são várias e exaustivas vezes referenciados sobre o quanto nós devemos pensar e dizer coisas boas. Ou seja, para nós, palavras de bênção e virtude não é uma questão opcional. É algo que nós devemos intencionalmente fazer e viver. Falar sobre essas coisas exige intencionalidade, conhecimento objetivo e principalmente discernimento. Falar de coisas boas é também uma arte de aprender a colocar as palavras no seu devido lugar. Palavras podem, por vezes, ser meramente tópicas, mas no contexto ideal são uma bênção. Às vezes, um simples "você foi uma bênção. Obrigado por ter arrumado essa cadeira antes do culto. Bem-vindo. Olha, você é importante, que bom te ver." Em alguns contextos, palavras simples, tópicas e dia a dia como essa, têm um impacto tão profundo, se tornam palavras de bênção. Virtudes são muitas, palavras de afirmação,
instrução com sabedoria, falar sobre como estão os parâmetros do relacionamento, enfim, elevar moralmente o assunto, mas principalmente coisas que glorificam a Deus. Falar de Deus implica uma profunda experiência de fé. Quando falamos das coisas de Deus, estamos saindo de nós e caminhando em direção ao alto. É por isso que quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância dos dons, e ele fala sobre o dom de profecia, falar de Deus, da parte do Senhor, é a coisa mais importante que nós temos. De todos os dons que devemos buscar, falar da parte de Deus é o dom mais importante. Porque falamos da virtude suprema, falamos do Evangelho, da vontade soberana de Deus, falamos sobre a bondade do Senhor derramada sobre a nossa vida, sobre a vida de outros, testemunhamos e assim aquecemos o coração e a fé daqueles que estão talvez desanimados ou que nunca viram o que Deus é capaz de fazer. Quando nós testemunhamos, abrimos a nossa boca e glorificamos a Deus intencionalmente, nós criamos um caminho para que outra pessoa busque ao Senhor. É por isso que nós devemos proferir palavras que glorificam a Deus, que anunciam o Evangelho, palavras que mostram que a nossa mente está focada no Senhor. Esses tempos atrás eu me lembrei de uma das conversas que eu tive com um padrinho. Sim, padrinho porque eu fui batizado na católica quando era bebê, e esse padrinho depois virou evangélico, e eu, como vocês estão vendo, também. E a gente começou a falar sobre Abraão, sobre sua experiência, e depois discorremos sobre quão bela é a vida daquele que entrega a vida a Jesus, e quais são as experiências que decorrem disso, e ele com brilho nos olhos me contou todas as experiências sobrenaturais de provisão que aconteceram na igreja dele. Eu, feliz, compartilhei um pouco daquilo que o Senhor tinha feito na vida da minha família e principalmente as bênçãos da multiplicação e o crescimento na vida da minha igreja. Você já teve conversas assim, onde falar sobre Bíblia, falar sobre a vontade de Deus, falar sobre coisas boas, é uma conversa que parece que a gente entra num portal para o infinito, a gente se sente mais leve, mais animado. Quanto tempo faz que nós não sentamos para falar de virtudes? Quanto tempo faz que nós não temos prazer em falar sobre as coisas de Deus? Essas são experiências que marcam a nossa vida, porque aquecemos o nosso coração na palavra do Senhor, nas experiências com o Senhor. Isso é poderoso, isso transforma a nossa vida. Quantas vezes as nossas conversas viram apenas conversas sobre coisas técnicas, sobre coisas da rotina da igreja, sobre funções. Eu acho pertinente que a gente pense sobre isso em época em que estamos falando sobre assembleias ordinárias e extraordinárias, sobre definição de temas importantes para a vida da igreja, porque é muito fácil que a gente caia no legalismo de uma vida meramente pautada em coisas. Mas a vida cristã não foi modelada para isso. Nós somos estimulados a nos encorajar com testemunhos. Somos instruídos a observar a lei do Senhor. Somos chamados a proclamar a glória de Deus. E existem coisas que nós devemos dizer, que precisam ser conhecidas, precisam ser anunciadas, precisam ser edificadas. Nós precisamos construir na vida uns dos outros um altar para o Senhor. Nós precisamos ter espaço na nossa agenda de fala para as coisas que realmente edificam. Isso é sabedoria, de acordo com as Escrituras. Então, o conselho é: seja sábio, fale de coisas mais excelentes, transborde no que constrói relacionamentos, no que gera cura, no que previne perdas, fale sobre o amor, fale sobre virtude. Seja um rio cujas as águas matam a sede de quem só veio falar do vazio. Sobre destruição e sobre desgraça. Seja um agente de restauração. Nisso reside sabedoria. Nós fomos chamados para anunciar. A nossa boca é bendita porque ela fala de algo que não procede de nós, mas procede de Deus. Quando falamos virtudes e plantamos na vida daqueles que amamos os princípios da palavra, o amor de Deus, o valor que o outro tem ontologicamente como filho de Deus, nós estamos anunciando verdades que não provêm de nós, mas de Deus. E é sobre palavras como essa que o nosso mestre diz a Pedro que aquilo não foi revelado por carne nem sangue, porque carne e sangue promovem palavras de perda, de desespero, de negação. As palavras do Espírito Santo geram um reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor, e de que a glória é dele, e de que tudo que há de bom
vem dele, é por ele e é para ele. Glória, pois, a ele. Se a nossa boca profere aquilo que glorifica o nome do Senhor, nós finalmente estamos sendo o que as Escrituras diz que é sabedoria, que é sábio. Que a nossa boca seja porta-voz daquele que é a própria palavra de vida, que é aquele que é a própria palavra de restauração e de salvação. A palavra que foi proferida sobre nós, desde o dia que nós nascemos, é que todos os homens devem morrer. Todos os homens falarão coisas de desgraça, de morte, de infelicidade, infrutividade. Mas sobre nós o Senhor profere uma sentença de vida. E o Senhor diz que todos nós devemos amar, servir, devemos proferir palavras de bênção. Indo para o final, por fim, veja que existe uma ponderação no texto. Quem fala desenfreado, fala a partir dos impulsos da carne. Fala em pecado. Quem fala com sabedoria, fala de virtude. Escolhe as palavras e semeia o amor. Pessoas sábias sabem transitar entre as palavras que são permitidas e aquelas que precisam ser ditas. Pessoas sábias sabem quando as palavras são melhor opção do que o silêncio. É por isso que a sabedoria não reside apenas no volume de coisas que falamos, mas no coração que temos quando falamos. Deus nos deu a oportunidade de sermos sábios. Mas olha como a palavra de Deus é. Deus dá sabedoria a quem pede. De tudo que podemos pedir, peçamos mais e mais sabedoria da parte de Deus. Amém?